Pode-se ler onde diz que o rei Uzias, depois que seu pai morreu, Amazias, depois que ele morreu, sendo um homem justo, e havia se afastado do Senhor, e foi morto pelo seu próprio povo, Uzias, melhor dizendo, tomou seu lugar como rei, e ele foi estabelecido sobre o trono, e ungido na idade de 16 anos de idade, apenas um rapaz, porém ele estava na fila para ser rei, todavia sendo apenas um jovem. E ele procedia bem. A Bíblia nos diz que ele teve um pai pio e uma mãe pia. E ele quase não podia ser alguma coisa diferente, com tal influência, a não ser um rapaz pio. Porque isso havia sido o que tinha sido colocado diante dele o tempo todo. Você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião. Porém, um dos maiores, e em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez tivemos nesta nação foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, porém porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado, para servir a Deus. E ele disse, se há algo a que eu desejo dar louvor, ele disse, pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se você criá-lo no caminho errado. Cria o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, serem sinceros e justos mesmo quando estiverem na escola. Agora, muitas vezes as crianças são propensas a copiarem um do outro e tentarem passar na escola. Porém, sabe, eu penso que se você simplesmente conseguir por si mesmo, então é algo que você pode dar valor à sua prova com boa nota. Você sabe, se você vai ter um teste no dia seguinte, ao invés de ficar andando por aí toda noite, levantar na manhã seguinte e pensar, bom, eu me assentarei perto do fulano e beltrano, eles são inteligentes e logo posso copiar deles. Se você pouco antes do papai conceder graças à mesa do café da manhã, se você simplesmente disser, papai, lembre-se de mim hoje, eu tenho que fazer um teste em química, ou seja o que for. Então quando você orar, papai, diga, Deus, abençoa João, a Maria em seus testes hoje. Eu lhe digo, isto mudará o curso dos acontecimentos. Lembre-se, nós podemos ter o que nós queremos se nós pedirmos em fé, crendo. Jesus disse, todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Não tendes porque não pedis, e não pedis porque não credes. Ele disse, pedi abundantemente para que o vosso gozo possa ser completo. Eu gosto disso. Nosso ensinamento correto, diga a coisa correta, faça a coisa correta, pense a coisa correta, sempre esteja pensando o correto. E eu tenho um pequeno lema, faça o correto, esse é o seu dever para com Deus. Pense o correto, esse é o seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Você não pode andar para o leste e o oeste ao mesmo tempo. Nem você pode andar certo e errado ao mesmo tempo. Não importa o quanto você pense que esteja indo na outra direção. Se você não estiver viajando diretamente ao oeste, você não está indo ao leste se você estiver indo ao oeste. Deste modo, este jovem rei, sendo influenciado pelo seu pai quando ele era um jovem, e ensinou a Israel os preceitos de Deus, e então, subitamente, ele mudou-se em seus dias e ensinou contra Deus e seu próprio povo. Ele foi morto pelo seu próprio povo. Parecia que teria sido uma grande lição para Uzias sobre isto. Porém, nós encontramos que quando Uzias tomou o trono, que ele iniciou correto no caminho que seu pai iniciou,
trazendo de volta as coisas de Deus, trazendo Israel de volta à adoração de Deus. Ele se fortaleceu, e eu sempre quero estar grato por ele em seus dias de jovem, porque ele nunca fez jogo político. Ainda que a política talvez estivesse contra ele, todavia, ele permanecia exatamente sobre a linha de Deus. E isto impressionava esse pequeno e jovem profeta de tal modo, a ponto que ele se tornou um herói. Ele foi um exemplo para Isaías, o profeta. E Isaías foi ao castelo para permanecer com ele, ao palácio do rei. Ele o chamou, ele gostava de Isaías. Isaías também era jovem e eles juntos eram amigos do peito. E como esse rei, quando ele saía ali, e alguns dos homens de política entravam e diziam: nós devemos fazer assim e assim. O rei Uzias primeiro buscava ao Senhor. Senhor, é a tua vontade que nós façamos isto assim e assim? Deus concede-nos um presidente assim. Não somente isso, porém concede-nos pregadores. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isto deve ter sido uma grande influência, porque Isaías o amava, porque ele via que ele era um grande homem, e ele permaneceu firme e sólido por Deus. Você sabe, todo o tempo, nos dias em que nós vivemos, nas coisas que nós fazemos, lembre-se, o público não olha somente para o pastor da maneira que ele se parece, vive. Eles também olham para o leigo.